Sabe aquela história, aquele medo que parece que todo mundo já ouviu falar na cozinha? A ideia de que a panela de alumínio, super comum na casa de todo mundo, pode estar, aos pouquinhos, envenenando a gente? Bom, hoje a gente vai fundo nisso para separar o que é mito e o que a ciência de fato diz. A pergunta é essa, bem direto ao ponto. Será que esse utensílio, que é tão prático, tão acessível, é na verdade um tipo de veneno silencioso que vai nos contaminando com o tempo? É isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente poder entender a verdade, a gente precisa primeiro entender de onde vem todo esse receio. É o que a gente está chamando aqui de o mito da panela. E olha, não é para menos que existe essa confusão toda. A própria ciência que estuda o assunto às vezes é descrita como confusa ou até controversa. Então, nosso trabalho aqui vai ser justamente pegar os fatos e jogar uma luz nesse debate. Ok, agora para a gente entender a panela, primeiro a gente precisa entender o metal do qual ela é feita. Nessa parte, vamos olhar para o alumínio não como um vilão, mas como uma parte natural do nosso planeta. E aqui já vem o primeiro fato que, nossa, muda tudo de perspectiva. O alumínio não é uma coisa rara ou estranha. Pelo contrário, é simplesmente o metal mais comum que existe na crosta da Terra. Ele está literalmente debaixo dos nossos pés o tempo todo. E justamente por ele ser tão comum na natureza, o nosso contato com ele é constante, é diário. Como a gente pode ver aqui, a principal fonte de contato são os nossos próprios alimentos. Mas ele também está na água que a gente bebe, no ar e até em produtos que muita gente usa todo dia, como antiácidos e desodorantes. Ou seja, a panela é só uma pecinha pequena nesse quebra-cabeça. Certo. Se estamos tão expostos assim, como é que o nosso corpo lida com isso tudo? A resposta, felizmente, está num sistema de defesa super eficiente que todos nós temos. O que é bem legal de pensar é essa analogia. Nosso corpo funciona com um sistema de segurança de duas camadas. Primeiro tem a barreira intestinal, que é tipo um porteiro super rigoroso, que barra a entrada da maior parte do alumínio. E depois vem o filtro dos rins, que vai lá e limpa aquela pequena quantidade que por acaso conseguiu passar. E o quão bom é esse porteiro? Olha só que número impressionante! Mais de 99% de todo o alumínio que a gente ingere pela comida é simplesmente barrado ali mesmo e já vai embora. Nosso corpo é uma máquina de proteção fantástica, né? Então, aqui chegamos num ponto fundamental. Para quem, então, o alumínio é um risco real comprovado? A ciência é bem clara nisso. O verdadeiro grupo de risco são as pessoas que têm insuficiência renal crônica porque o sistema de filtragem delas, os rins, não está funcionando como deveria. Tudo bem, nosso corpo se defende bem. Mas e a panela? Qual é o papel dela no meio disso tudo? Vamos colocar os números em perspectiva para a gente ter uma ideia real. Esse gráfico aqui ajuda muito a visualizar. A primeira barra, a maior, é o quanto a gente ingere de alumínio por dia só com a comida, algo entre 7 e 9 miligramas. Agora olha a segunda barrinha, que é a contribuição da panela. Ela representa menos de 2% do limite que é considerado seguro por semana. A diferença é gritante, né? E essa tabela deixa a coisa toda ainda mais clara. Compare a contribuição da panela com a última linha. Uma única dose de um antiácido comum pode ter de 104 a 208 miligramas de alumínio. É uma quantidade absurdamente maior do que qualquer panela poderia liberar. Agora a gente chega no ponto que talvez gere mais preocupação, a famosa ligação entre o alumínio e a doença de Alzheimer. Vamos separar o que é só uma coincidência, uma correlação, do que é de fato uma causa. Esse aqui é talvez o ponto mais importante de toda a nossa conversa. Do lado esquerdo, a gente tem um fato. Sim, encontram alumínio no cérebro de pacientes com Alzheimer. Isso é uma correlação. Mas do lado direito vem o ponto-chave. A ciência de hoje não apoia de forma alguma a ideia de que o alumínio causa a doença. E é crucial entender que correlação não quer dizer causa. Então qual é a explicação para isso? A hipótese científica mais aceita hoje em dia é a de que o alumínio é uma consequência e não a causa. O raciocínio é até bem simples. A própria doença de Alzheimer vai danificando a barreira que protege nosso cérebro. Com essa barreira danificada, aquele pouquinho de alumínio que todo mundo tem no sangue acaba conseguindo entrar. Ou seja, o alumínio no cérebro é um resultado, um sintoma da doença já instalada e não o que deu início a ela. E para não ficar nenhuma dúvida, essa citação resume bem o consenso atual. Basicamente, a ciência de hoje não acredita que deixar de usar panelas ou papel alumínio ajude a prevenir o Alzheimer. É uma afirmação bem definitiva. Ok, a gente já olhou para o ambiente, para o nosso corpo, para os números e para a maior polêmica de todas. Vamos então para a nossa parte final com um veredito e algumas dicas práticas. E o veredito, com base em tudo que foi mostrado, é este.
Para a grande maioria das pessoas, para a população saudável, o risco de usar panelas de alumínio é insignificante. A ciência simplesmente não dá suporte para esse alarme todo. Mas claro, isso não impede que a gente adote algumas boas práticas, sabe? Não por medo, mas por simples precaução. A dica geral é evitar o contato muito longo da comida com a panela, especialmente se for algo bem ácido, e tentar não fazer arranhões muito fundos nela. Por exemplo, cozinhou? O ideal é já passar o que sobrou para um pote de vidro ou cerâmica. Simples assim. Então é isso. A panela de alumínio, para a esmagadora maioria de nós, não é a vilã que pintam por aí. O que acaba fazendo a gente pensar, agora que esse mito foi para o espaço, qual deveria ser o próximo da lista? Agradeço muito a companhia nessa análise e até a próxima!